Pois é, rapaziada, o que está feito, e o Boston Celtics é o novo campeão da NBA, e eles vão poder agora ter a honra de erguer o 18º banner de campeão, a 18ª taça já foi erguida, o 18º Finals MVP já foi dado ao Jaylen Brown, e a gente veio comentar um pouquinho a respeito desse jogo que tivemos, a respeito do Boston Celtics, a respeito do Dallas Mavericks, e como a gente vê como um todo, assim, esse cenário do Boston Celtics sendo campeão da NBA. Antes da gente começar, eu gostaria de pedir rapidinho, se você gosta desse tipo de conteúdo, um pouco mais informativo, um pouco mais de opinião a respeito dos jogos, das partidas, das trocas, de tudo que acontece, mano, considere se inscrever aqui embaixo, ativando o sininho, receber todos os vídeos em primeira mão, deixando o like também você ajuda para que chegue a mais amantes de basquete assim como você. E caso você queira contribuir um pouco mais com esse canal, temos agora o Seja Membro aqui embaixo, com alguns benefícios, inclusive um grupo de Telegram pra gente trocar uma ideia, pode ser que te interesse, demorou? Então agora sem mais enrolação, bora começar o vídeo. E o que mais me deixa, assim, curioso a respeito desse título do Celtics foi como essa equipe foi montada, como eles ganharam esse título, tá ligado? Não é uma parada de hoje, não é uma parada de ontem, é uma parada que começou há 16 anos atrás, na verdade 16 não, aproximadamente 13 anos atrás, quando eles decidiram que tava na hora de começar a seguir em frente daqueles principais jogadores, né, do Ray Allen, do Kevin Garnett, do Paul Pierce, esses caras que trouxeram as glórias em 2008, só que aí quando bateu ali 2012, 2013, os caras já não rendiam contra aquele Miami Heat do LeBron, que pegou aquela mesma cultura de formar um Big Three, de 3 All-Stars e tal. Foi aí que as coisas começaram a acontecer pro Celtics, eles entraram num processo de rebuild, uma rebuild que durou só 2 temporadas, aí veio o Isaiah Thomas, teve toda aquela novela do joelho dele, e aí eles foram fazendo boas trocas, muito importante a troca do Nets, né, que o Nets, pô, fez aquele time de veterano, não conseguiu nada com aquele time, e aí logo em seguida performou extremamente mal 2 temporadas seguidas. Com isso o Boston já tava bem novamente entre os 5 primeiros da Conferência Leste, e ainda assim conseguiu boas escolhas de draft, e aí agora tivemos mais boas escolhas de troca, principalmente pelos general managers, né, eleitos. Primeiro era o Danny Ainge, o Trade Ainge, que fez um trabalho excepcional na troca dos veteranos que foram campeões em 2008, depois o nosso mano Brad Stevens, que foi um excelente técnico quando chegou nesse time do Boston Celtics, desacreditado, né, que ele veio como um técnico ali da faculdade e mostrou o seu potencial todo para ser técnico na NBA também, e depois quando foi eleito general manager também foi motivo de piada e mostrou que ele estava pronto para assumir a bronca, para fazer boas trocas, para encaixar esse time. Melhor ainda, pode-se dizer assim, quando colocou o Joe Mazzulla no lugar do Ime Udoka. Não que o Ime Udoka não conseguiria esses resultados bons, só que o Joe Mazzulla também já tem mais de 10 anos de Boston Celtics, é um cara que entende muito da equipe, é um cara que conseguiu cativar os jogadores, tá ligado? Tanto que o Derek White na coletiva de imprensa logo em seguida do título falou que ele ama o Joe Mazzulla, que faria qualquer coisa que o técnico pedisse dentro de quadra, porque ele acredita no espírito vencedor do Joe Mazzulla. Isso é muito interessante, até porque muitos dos torcedores pediram a demissão do Joe Mazzulla após a má final de conferência que eles fizeram ano passado contra os nossos manos do Miami Heat, mas aqui está ele agora se mostrando capaz de levar esse time até um campeonato. E o Brad Stevens, realmente a gente pode até falar que ele foi o Finals MVP pelas trocas que ele fez, por ir de contramão naquilo que a torcida acreditava, né? A torcida acreditava que o Marcus Smart e o Robert Williams eram realmente a alma defensiva desse time, só que ele fez com que o Marcus Smart, o impacto dele fora do time não fosse grande, pela simples presença do Derek White. Ele acreditava que o Derek White ia ser esse cara que ia substituir o Marcus Smart, que ia conseguir entregar o playmaking melhor do que o Marcus Smart e uma defesa tão boa quanto o Marcus Smart. Aí ainda, pra melhorar ainda a parte de armação desse time e a parte de defesa de perímetro, trouxe o Jrue Holiday. E nessa mesma temporada, os dois jogadores são eleitos ao Defense Team, né? Eles fizeram parte do segundo time de defesa da NBA, o que é incrível. Torna eles, né, esse quarteto de Jason Tatum, Jaylen Brown, Derek White e Jrue Holiday, talvez o melhor quarteto defensor de perímetro da história da liga, tá ligado? A gente pode colocar nessa conversa, talvez entre os melhores, né? Aquele Detroit Pistons de 2004 chega bem nessa disputa. Mas, mano, é realmente impressionante. Algo que não é muito bem valorizado desse time, foi o grande diferencial deles pra ganhar essa série, que foi justamente a defesa. É um time impressionante mesmo. Eles estão entre os 4 melhores elencos que o Boston Celtics já montou na história aí. Podemos dizer que é a 4ª melhor campanha de temporada regular. É um dos melhores playoffs que eles já fizeram. 16 vitórias e apenas 3 derrotas. 64 vitórias e 18 derrotas na temporada regular. Então, mano, é realmente impressionante tudo que esse Boston Celtics fez. E os playoffs apenas serviu pra mostrar que eles realmente estavam mais prontos que todos os times pra ganhar. Se eles podem ter tido um caminho pra chegar até as finais mais fácil, pode ter tido, mas só que foi graças a eles terem se mantido saudáveis. Eu até vou reforçar esse ponto que eu já trouxe em outros vídeos. Chegaram contra um time casca-grossa nas finais da NBA e conseguiram mesmo assim ganhar de 4-1, o que é impressionante. A defesa deles conseguiu neutralizar todo aquele poderio de ataque do Dallas Mavericks. Aquela discussão a respeito do duo mais talentoso junto na história, que é o Luka e o Kyrie. São dois jogadores realmente individualmente muito talentosos, mas não foram capazes de superar esse coletivo defensivo que o Boston Celtics trouxe. É um time que conseguiu ter o melhor ataque da liga, tá entre
entre as 3 ou 4 melhores defesas da liga, tem o quarto melhor net rating, né, que é o ataque menos defesa, o quanto que gera dessa diferença, quanto que o time produz contra os adversários, é o quarto melhor da história. Então, apenas foi sacramentado nesse jogo 5 toda essa narrativa. E o que mais me deixa também, assim, eu sei que o torcedor do Boston Celtics é um cara bem chato, eu posso vir aqui fazer um vídeo elogiando o time que ele vai comentar aqui embaixo, chora mais pra mim, sendo que não é esse o intuito. Eu não trago o meu lado clubista pra analisar os times, e sim apenas uma análise. Mas o que me deixa, assim, da hora de ver toda essa caminhada do Boston foi quantas vezes eles falharam, eles apenas corrigiram e acreditaram no processo. A respeito dos jogadores, o Jason Tatum, desde que ele, mano, ele é muito novo, ele tem 26 anos, e tipo, todo esse talento que ele tem, na minha opinião, ele não é top 10 da liga, ele pode ser um top 11, eu já discuti, inclusive, esses dias numa live a respeito, que eu acho que ele não tá no top 10 da liga, tem 10 jogadores melhores que ele na liga e mais impactantes para suas equipes, mas isso não é demérito dele, e sim mérito do time do Boston Celtics, que coloca todos ao redor dele numa posição tão boa e tão favorável para eles conseguirem tudo isso de vitórias, que o cara acaba não sendo o top 10 da liga, justamente porque não aparenta isso pro time. O time é meio linear, tá ligado? Meio que todo mundo contribui por igual, e ele é o melhor entre os lineares, mas só que também temos que colocar o Jaylen Brown ali, que tá ali entre os melhores, entre os lineares, porque todo mundo faz o papel bem feito nesse time. Isso é impressionante. Eu vi uma comparação feita pela ESPN, se eu não me engano, talvez do The Athletic, enfim, uma comparação sobre os times que mais tem jogadores iguais, assim, sabe? Que mais tem contribuições iguais na história da NBA. E aí o top 3 fica entre Kawhi Leonard em 2014 como campeão da NBA, 2004 o Detroit Pistons, inclusive que eu citei mais cedo no vídeo, esse time do Boston Celtics agora de 2024, e acho que o Denver Nuggets entra nessa conversa também, o do ano passado. O que difere esses 4 times é o quinto pior jogador, é o quinto melhor jogador, digamos assim, tá ligado? Que a diferença dos 4 citados aqui, o quinto mais efetivo na equipe era pior do que o quinto mais efetivo nessa equipe do Boston Celtics, tornando eles o mais linear dos últimos anos a ser campeão da NBA. Isso é muito impressionante. A respeito do jogo 5, citar um pouquinho, a gente teve um começo de jogo muito bacana, tipo um jogo um pouquinho mais trocado, teve ali umas pontes aéreas, uns lobbies, uns aproveitamentos muito bons nos arremessos do Josh Green, principalmente pelo lado do Dallas Mavericks, e o jogo tava tão físico que surgiu até alguns lances engraçados, como o nosso mano Derrick White infelizmente perdeu o dente, deve ter doído demais esse lance, pô, já pensou um cara como o Derrick Lively, pesado e forte daquele jeito, cair em cima da sua cabeça, pô, e ficar sem dente deve ter custado uma grana também. E depois teve o Kyrie Irving caindo no meio entre o repórter e o comentarista pra tentar salvar a bola. Enfim, o jogo tava bem disputado, mas a partir do momento que a defesa do Boston Celtics começou a funcionar pra cima do duo mágico de Kyrie e Doncic, acabou o jogo dos caras, eles abriram 15 pontos, depois abriram 20 pontos, depois ficou nessa administração de pontos o restante da partida inteira. Não teve aquilo que a gente viu no jogo 3, por exemplo, que eles fizeram aquele comeback de 21 pontos. Não aconteceu nesse jogo, foi apenas a liderança de cabo a rabo, tanto que no último quarto deu a liberdade pra que o Jason Tatum arremessasse toda e qualquer bola possível. Ele não quis passar a bola, ele queria tentar essa corrida para o Finals MVP, mas acabou ficando na mão do Jaylen Brown, e eu acho que é totalmente válido, totalmente merecido para o Jaylen Brown. Ele que, cara, ele ofensivamente era o cara mais linear do time, ofensivamente. Ele teve boas performances praticamente os playoffs inteiros, e quando ele não teve uma boa performance, foi tipo no jogo 4 ali, que o Mazzulla tirou todo o time e deixou todo mundo sem jogar durante 15 minutos, que aí ele deu aquela caída, mas o restante ele sempre tava ali na casa dos 20 pontos, sempre defendendo o Luka excelentemente na defesa, fazendo com que ele forçasse turnovers, forçando dobras. Então, tipo, ele foi uma pedra no sapato do Luka. Eu sei que é muito difícil parar o Luka, mas num jogo 5, por exemplo, o Luka tava 1 de 7 arremessos convertidos até o meio do jogo, até o começo do terceiro quarto. Só começou a pontuar depois, quando o jogo já tava meio que entregue. Aí o Luka fez um pouco mais de ponto, chegou a liberando os 30. O Kyrie Irving teve os 3 piores jogos de todos os playoffs dentro da casa do TD Garden. Isso mostra que o Luck acabou trazendo uma unlucky pra ele, né? Nossa, piadinha bilíngue horrível. Mas tá, desde aquele episódio lá, de que ele pisou na logo do Luck lá, ele ficou 13 partidas seguidas sem ganhar do Boston Celtics, depois perdeu mais uma, tá ligado? Só ganhou uma partida das últimas 15 que disputou contra o Boston Celtics. E, mano, isso mostra que até jogadores do calibre do Kyrie Irving sentem a pressão, sentem, tá ligado, a torcida, sentem todo o clima que um ambiente proporciona pra ele, mesmo um cara sendo tão experiente quanto ele. É discrepante totalmente o Kyrie Irving que a gente viu jogar no Texas e o Kyrie Irving que a gente viu jogar no TD Garden. E como o Dallas Mavericks não teve todo aquele apoio que teve contra o Minnesota Timberwolves dos jogadores de canto, né, os jogadores de corner, que é o Derrick Jones Jr., o PJ Washington, o próprio Hardy também jogou um pouco abaixo, até ganhou pouca minutagem nessa série, porque deu pra ver que ele sentiu muito a pressão das finais. Então esses jogadores que se apresentaram muito nas outras séries, nas finais faltaram, e como o Kyrie e o Luka também faltaram bastante nas finais, deu no que deu, praticamente uma varrida, né, foi uma quase varrida que eles levaram. Pelo lado do Celtics eu comecei a dissertar, mas não continuei a respeito da resiliência
resiliência que eu gostei que eles tiveram. O Jason Tatum com toda aquela fama de pipoqueiro, 16 pontos no jogo 6 contra o Golden State. Ano passado, né, perdendo pro Jimmy Butler, o Jimmy Butler com todo aquele trash talk, agora se coroou como um dos melhores jogadores da liga, campeão da NBA. Tudo fez valer a pena, né? Todas essas dúvidas, eles provavelmente devem ter servido de motivação na cabeça dele pra poder trazer ele a esse nível de basquete que ele apresentou nas finais. O Jaylen Brown, mais ainda na minha opinião, porque ele foi um cara que eu critiquei, que muita gente criticou, o contrato mais alto da história pra um cara que não tem mão esquerda. Cara, ele tomou trash talk da professora dele quando ele tava lá em 2014, falando que ele estaria preso nos próximos 5 anos e 10 anos depois o cara é Finals MVP, merecido mais uma vez na minha opinião. O quinteto defensivo dos caras é simplesmente absurdo. Trouxeram o Kristaps Porzingis, que sinceramente estava esquecido naquele Washington Wizards. Fala pra mim, quantas vezes você assistiu o Washington Wizards que não seja numa partida contra o seu time? Você não assiste o jogo do Washington Wizards, assim como provavelmente lá nos Estados Unidos também apenas os fãs do Washington Wizards assistem jogo do Washington Wizards, e eles devem ter muito poucos fãs. Então a maioria dos jogadores é meio esquecido naquele time. Kyle Kuzma é um baita de um vacilão que recebeu uma proposta pra ir pro Dallas Mavericks e falou que não iria porque aquele time não ia pra frente, e agora ele tá lá no Washington Wizards ainda. O Kristaps Porzingis, a primeira oportunidade que ele teve de ir pra uma franquia grande, ele meteu o pé do Wizards e deu no que deu, campeão da NBA agora. Apesar que ele ainda foi um desfalque, se o time do Boston Celtics fosse um pouco pior, digamos assim, em coletividade, e precisasse exclusivamente do Kristaps Porzingis, ele ia deixar a desejar, tá ligado? Porque ele desfalcou muito o time nos playoffs, mas a importância dele na temporada regular foi incrível. A importância dele quando ele entrou em quadra nos playoffs, ele foi o grande motivo de várias vitórias. Meus parabéns mais uma vez ao Brad Stevens por trazer essa adição, superando as expectativas da falta do Robert Williams e do Marcus Smart. Eles trouxeram as peças perfeitas para o encaixe do time. E se tem um cara que, se você pode não ser torcedor do Boston Celtics, mas que você deveria ficar feliz pelo título dele, é do Mano Al Horford. Ele era o terceiro jogador, se não me engano, a mais disputar partidas de playoffs da história, sem um título, só atrás de John Stockton e Karl Malone, se eu não me engano. E agora ele é campeão da NBA praticamente no final da carreira, tendo momentos impressionantes, arremessos de 3 na qual o Boston Celtics estava muito mal. Ele era aquele cara que matava a primeira bolinha, como aconteceu no jogo 2. Ele foi o cara que defendeu o Kyrie Irving naquela última posse que ele não conseguiu acertar aquele arremesso no sidestep pra 3 no jogo 3. Então, tipo assim, mostrar que ele ainda com 30 e todos anos, já no final, 17 temporadas de NBA jogadas, e ainda assim conseguir conquistar o tão sonhado título da NBA, cara, é de ficar feliz pelo cara, tá ligado? Eu entendo tudo, eu imagino tudo que ele deve ter passado, todos os fracassos e todas as decepções que ele enfrentou ao longo de várias temporadas, jogando no Philadelphia, jogando no Atlanta Hawks, depois voltando para o Boston Celtics, né? Peraí, eu inverti as ordens. Jogando no Atlanta Hawks, depois jogando no Boston, indo pra Philadelphia, voltando para o Boston. Cara, foi uma caminhada de tentativa pra conquistar o tão sonhado título, e ele nunca desistiu, cara. Isso é muito da hora de ver na NBA, tá ligado? E provavelmente a gente vai acabar fazendo um vídeo lá no outro canal a respeito, tipo, que eu conto as histórias, né? Sobre os jogadores, um pouquinho mais a fundo sobre o Al Horford, que acho que ele merece, mano. Enfim, essa é a minha opinião a respeito de tudo que aconteceu nesse jogo, toda essa temporada do Boston Celtics foi realmente de estar de parabéns. O Dallas Mavericks formou um elenco que as peças que chegaram tiveram pouco tempo de adaptação, mas surgiu um efeito muito grande. Faltou o Luka tá um pouquinho mais saudável, faltou um pouquinho dali, faltou um pouquinho daqui, mas, cara, é a primeira temporada de sucesso realmente do Dallas Mavericks desde 2011. Então eu acho que o futuro ainda dessa franquia tem muito pra entregar. Eu acho que esse duo do Kyrie e do Luka tem algumas temporadas ainda que eles podem agregar muito juntos. E que isso não foi tipo uma total decepção, vamos mudar o time. Não, o time encaixou legal, pô. Os caras estão juntos desde fevereiro, chegaram na final de NBA. Então tem muita coisa pra acontecer. Tem bastante coisa saindo, tem bastante novidade, tem draft daqui a alguns dias, então a gente vai ter bastante conteúdo aqui no canal. Se vocês são a favor de fazer uma livezinha, uns react a respeito do draft e tudo mais, manda deixa aqui nos comentários, que eu tô pensando em começar a fazer umas livezinhas aqui, por exemplo, de watch party pra gente assistir os jogos juntos e tudo mais. Mas lembrando que é apenas algumas ideias que eu tô tendo, eu gosto muito de ver a opinião de vocês aqui nos comentários. Se vocês gostaram do vídeo, mano, considere se inscrever, ativar o sininho, deixar aquele likezão que fortalece muito, um comentário. E se você quiser ajudar muito como essa rapaziada que está aqui ao lado, mano, se torne membro, entre no nosso grupo do Telegram, sugere novos temas pra gente poder conversar aqui nos vídeos, num grupo nosso reservado lá do Telegram, beleza? Então agora, eu acho que era isso que eu tinha pra trazer de informação. Por último, código GuibraTV na stake.com, se você for maior de 18 anos e tiver responsa com sua grana, viu? Tamo junto. E é isso, manos, eu te vejo no próximo vídeo. Agora só temos aquela depressão de final de temporada e a gente se vê... Não, a gente se vê no próximo vídeo, mas a temporada volta em outubro. Tamo junto, até a próxima e falou.